Todo mundo adora um segredo. E felizmente acontece que os objetos que a gente usa todos os dias estão absolutamente cheios deles. Desde o maior segredo da Coca-Cola até como as pilhas funcionam de fato. Junte-se a mim para mais uma exploração de alguns dos segredos mais incríveis escondidos em coisas do cotidiano. Lata de refrigerante. Se você achava que o melhor segredo da Coca-Cola era sua receita, espera até ver o que mais eles estão escondendo bem debaixo do seu nariz. Eu descobri que há muito mais em uma lata de refrigerante do que parece à primeira vista. E é um tubo interno totalmente secreto de plástico a mais. No vídeo que você acabou de ver, a verdadeira estrutura de uma lata de alumínio da Coca-Cola foi revelada por uma notável reação química. Quando submersa em uma solução altamente corrosiva alcalina, que contém hidróxido de sódio, que é um desentupidor de ralos, uma lata de refrigerante passa por um processo químico conhecido como hidrólise. Essa reação faz com que o alumínio da lata se dissolva, revelando um segredo surpreendente oculto dentro dela. Um revestimento de plástico que resiste à dissolução. Mas o que ele está fazendo ali? Junto com água carbonatada e muito açúcar, o refrigerante contém ácido. A Coca-Cola é uma das bebidas mais ácidas nas nossas geladeiras, principalmente por causa do seu conteúdo de ácido fosfórico e cítrico. Esses ácidos são corrosivos por natureza, dando à Coca-Cola uma leitura de pH de cerca de 2,5. E isso não é muito maior do que o ácido de bateria. Embora todo mundo saiba que os refrigerantes como a Coca-Cola podem corroer os nossos dentes perolados. Sim, mãe, eu sei. Você também sabia que, assim como o alcalino que a gente viu antes, a acidez do refrigerante também é forte o suficiente para corroer metais? E já que a Coca-Cola é vendida em latas de alumínio, é aí que entra o nosso pequeno tubo de plástico, feita de polímero de epóxi. Essa camada de resina é instalada no processo de fabricação como uma barreira protetora entre o refrigerante ácido e as paredes de alumínio da lata. Isso não apenas impede que o líquido corroa o metal, como também protege o sabor do refrigerante de ser contaminado pelo metal dissolvido. Embora você provavelmente nunca tenha visto uma lata de refrigerante nessa forma, os fabricantes de bebidas enlatadas revestem o interior das latas com esse revestimento de plástico há mais de 50 anos. Mas se os fabricantes têm o trabalho de revestir cada lata com essa camada protetora, por que não abolir as latas completamente em favor do uso exclusivo de garrafas de vidro ou de plástico? Bom, não apenas o alumínio é o metal mais abundante na Terra, mas as latas de alumínio também têm uma taxa de reciclagem muito mais alta em comparação com garrafas de plástico e até mesmo de vidro. Então, na próxima vez que você abrir uma dessas, não vai estar só desfrutando do sabor refrescante do refrigerante, mas também do sabor desse design engenhoso. Troca de escova. Depois de um pequeno lembrete do que uma lata de refrigerante consegue fazer com os nossos dentes branquinhos, eu diria que é hora de uma boa e velha escovação. Embora a gente fique cara a cara com as nossas escovas de dente pelo menos umas 2 vezes por dia, eu espero, você pode se surpreender com o pouco que sabe sobre o que você está colocando na sua boca. Você provavelmente já notou que a maioria das cabeças de escovas de dentes tem uma variedade de cerdas coloridas. E você pode achar que é só um toque estético, mas essas cerdas coloridas estão escondendo um segredo de design muito deliberado bem à vista. Muitas vezes azuis, essas cerdas coloridas são conhecidas como indicadores de escovas de dentes, e elas nos dizem quando é hora de trocar a escova. Em média, a maioria dos americanos troca a escova de dentes apenas 2 vezes por ano, mas de acordo com a Associação Dental Americana, a gente devia trocar de escova pelo menos 4 vezes por ano para ter uma boa saúde bucal. Os indicadores de escova são projetados para desbotar conforme você usa, e uma vez que a maioria da cor tenha desaparecido, as cerdas se desgastam além da eficácia máxima. É quando você sabe que é hora de deixar de ser um imundo e trocar sua escova. Cereal magnético. Dizem frequentemente que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, mas acontece que também há alguns segredos de café da manhã bem surpreendentes servidos na nossa frente todas as manhãs. Quase 3/4 das famílias americanas desfrutam de uma tigela de cereal para começar o dia, mas o que a maioria dessas famílias não sabe é que há um segredo magnético escondido em cada colherada. Olha só isso.
Se você pensava que mini caixas de cereais que serviam como tigelas ou cápsulas de café meio vazias eram os segredos mais bem guardados do café da manhã, descobrir que o cereal é na verdade magnético provavelmente acabou de explodir a sua mente tanto quanto a minha. Muitos cereais são enriquecidos com uma variedade de vitaminas e minerais, como uma forma de nos ajudar a atender os nossos requisitos nutricionais diários. E um dos extras mais comuns encontrados no seu cereal cotidiano é o ferro. Ao contrário do ferro que ocorre naturalmente em outros alimentos como carne bovina e espinafre, o ferro no cereal é adicionado como um pó fino durante a produção, que se parece muito com limalha de ferro. O ferro é ferro magnético, que é o tipo mais forte de magnetismo que existe. Então mesmo uma pequena quantidade pode ser atraída por um ímã. E é assim que esse floco de cereal está se movendo. O ferro dentro dele está seguindo o ímã. Mas antes de você desistir de vez de comer cereal com medo de quebrar os dentes em pedaços de metal, as coisas não são tão repulsivas quanto parecem. Mesmo que uma porção de cereal contenha uma dose completa de ferro diária recomendada, que é de 8 mg para homens e 18 para mulheres, ambos são até mesmo menos massivos do que um único grão de arroz. Então realmente não há perigo em mastigar suas guloseimas matinais, pelo menos por parte do ferro. Agora, todo o açúcar que tem ali é história para outro momento. Mas quem fazia ideia que você estava ingerindo metal no seu café da manhã? Pilhas dentro de pilhas. Não sei vocês, mas na maior parte da minha infância eu presumia que as pilhas que a gente usa todos os dias eram cheias de energia líquida que alimentava os nossos dispositivos. Mas a maioria das pilhas do tipo que a maioria dos itens domésticos usa, na verdade são baterias de células secas, e não contêm líquido. Em vez disso, elas são compostas por células eletroquímicas que convertem energia química armazenada em cargas elétricas. Essas células são geralmente capazes de produzir apenas cerca de 1,5 volts de eletricidade cada, mas se adicionadas juntas podem alcançar muito mais. A pilha A23 de 12 volts, por exemplo, muitas vezes contém 8 células de 1,5 volts escondidas dentro da embalagem da pilha maior, e as revelações não param por aí. Algumas baterias ainda maiores, como essa bateria de 6 volts de vida longa, escondem outras pilhas dentro das suas células internas. Outro lugar improvável onde você vai encontrar exemplos de baterias em baterias é na bateria do carro Tesla, que contém cerca de 375 volts fornecidos por centenas de células individuais. Embora os androides possam sonhar com ovelhas elétricas, acontece que os fabricantes de baterias sonham com quantas baterias diferentes podem caber dentro de baterias maiores. Botões placebo. Imagina só isso, você se aproxima de uma faixa de pedestres, aperta o botão e espera o que parece uma eternidade para aparecer aquele homenzinho andando. Você atravessa a rua e por um instante se pergunta, será que esse botão realmente faz alguma coisa? Bom, você não tá sozinho, e na verdade o mundo tá cheio de botões que têm mentido completamente para você. Dos 1000 botões de faixa de pedestres em Nova York, por exemplo, estima-se que apenas cerca de 100 deles realmente têm alguma função real para ativamente parar o tráfego. Os 900 restantes são exemplos do que é conhecido como um botão placebo, um botão que pode ser pressionado, mas não tem efeito algum. Mas qual é o objetivo disso? Inventados em 1964, os botões da faixa de pedestres foram introduzidos pela primeira vez em uma época em que o tráfego urbano era muito mais leve do que os congestionamentos que a gente vê hoje. Naquela época, os semáforos permaneciam verdes até que um pedestre apertasse o botão. Conforme a cidade se tornou mais dependente de carros para o transporte e o tráfego de pedestres aumentou, o botão da faixa de pedestres começou a ser mais um problema do que uma solução, e constantemente parava o tráfego. Para resolver esse problema, os planejadores urbanos foram gradualmente desconectando os botões por toda a cidade e trocando por sinais de trânsito cronometrados. E isso vem acontecendo em outras cidades ao redor do mundo também. Mas então por que ter os botões ali se eles não fazem nada? Embora não haja uma resposta oficial para essa pergunta, alguns teorizam que os botões placebo são colocados entre nós como truques psicológicos que nos dão uma ilusão de controle. E o que é frustrante é que, especialmente considerando cruzamentos menos movimentados, principalmente aqueles em cidades menores, esses botões ainda funcionam como esperado, o que torna difícil saber quando você está sendo enganado por um botão inútil. E assim como os encontrados nas faixas de pedestre, os botões de elevador para fechar também são suspeitos de empregar a tática do botão placebo. Acontece que os botões para fechar a porta em elevadores, na maioria das vezes, estão obsoletos há décadas, embora o motivo por trás disso seja bem inspirador. Quando a lei para americanos com deficiência foi aprovada em 1990,
Isso significou que os fabricantes de elevadores tiveram que remover a função de muitos botões para fechar portas. Isso foi para evitar que as pessoas entrassem e fechassem a porta antes que uma pessoa com deficiência tivesse tempo de entrar. Só que embora a maioria desses botões de elevador não funcione por padrão para o público, muitos prédios têm chaves ou códigos que podem tornar os botões operacionais em caso de emergência. Embora os botões placebo sejam projetados para serem inúteis, eu consigo pensar em 3 botões que são o completo oposto e que você deve apertar agora mesmo. Se você tá gostando da minha última leva de segredos do cotidiano, por que não descer ali e apertar os botões de curtir e inscrever-se? E também apertar o sino para ativar a sua decolagem para um mundo de fatos e histórias incríveis, que com certeza vão te surpreender. Combinado? Então de volta ao vídeo. Alerta vermelho. Mesmo com o aumento do streaming e do entretenimento em casa, nada se compara a uma ida ao cinema. As máquinas de refrigerante, aquela pipoca encharcada de manteiga e, claro, quem é que pode esquecer da icônica poltrona de cinema? Agora, você pode ter notado que mais ou menos todos os cinemas clássicos optam por poltronas vermelhas. Essa tradição remonta parcialmente a uma tendência estabelecida pelas casas de ópera italianas do século XVIII, que eram decoradas com assentos vermelhos de aparência majestosa para atrair um público rico. Só que a escolha da cor nos cinemas hoje também é uma decisão de design bem deliberada, que é especialmente selecionada para enganar os seus olhos. Os nossos olhos têm 2 tipos diferentes de células que trabalham juntas para nos ajudar a detectar a presença da luz e da cor. As hastes são mais sensíveis a mudanças na luz, forma e movimento, mas não são boas para a visão da cor. Já os cones são os mais sensíveis à cor, mas funcionam com luz intensa, o que torna a cor mais difícil de ver no escuro. Cores diferentes têm comprimentos de onda diferentes, que afetam a nossa capacidade de vê-las com pouca luz. Quanto mais curto for o comprimento de onda de uma cor, mais fácil vai ser para os nossos cones detectá-las em condições mais escuras. A luz vermelha tem um comprimento de onda mais longo do que qualquer outra cor no espectro, então é a primeira cor que a gente perde a capacidade de identificar no escuro, mesmo quando as outras cores ainda são visíveis. Isso é conhecido como efeito Purkinje, que age quando as luzes se apagam no início de um filme. Conforme as poltronas vermelhas, paredes e cortinas rapidamente desaparecem na escuridão, os nossos olhos conseguem concentrar toda a sua atenção na tela. E isso não é tudo sobre o vermelho. Não há dúvida de que a imagem de um celeiro vermelho em um campo pitoresco é tão americana quanto o 4 de julho e a torta de maçã. Mas você já parou para se perguntar por que essa tonalidade icônica é a primeira escolha dos agricultores? Alguns acreditam que os fazendeiros pintavam celeiros em uma tonalidade ferrugem para aparentar serem feitos de tijolos, que era um material mais caro e que fazia os fazendeiros parecerem mais ricos. Outra crença popular é que os fazendeiros pintavam celeiros de vermelho para ajudar as vacas a encontrarem o caminho de volta para casa, o que parece inteligente, até você descobrir que as vacas são daltônicas em todas as cores exceto amarelo e azul. E a gente poderia ficar aqui discutindo várias teorias envolvendo vacas ou não, mas na realidade a explicação é bem mais simples. Os primeiros fazendeiros que se estabeleceram em New England não tinham dinheiro extra para tinta, mas ainda precisavam de uma forma de proteger os seus celeiros não pintados dos elementos. O resultado foi uma mistura de cor ferrugem, de leite desnatado, cal, óleo de linhaça e óxido de ferro vermelho do solo de New England, que se descobriu como algo que limitava a deterioração das superfícies de madeira. Isso é que é começar de maneira humilde. E os fazendeiros até hoje pintam seus celeiros de vermelho em homenagem à engenhosidade dos seus antepassados, embora usando o golpe inteiramente moderno de genialidade que é lojas de materiais de construção. Etiquetas de pão. Sem dúvida, o item do cardápio do almoço mais icônico de todos os tempos, o humilde sanduíche, não ia ser nada sem 2 fatias do bom e velho pão. Os americanos comem mais de 300 milhões de sanduíches todos os dias. Isso é uma proporção de humano para sanduíche de cerca de 1 para 1. E essa quantidade de sanduíches requer uma quantidade enorme de pão. Então não é surpresa que um pacote de pão seja um item básico na lista de compras de quase todo mundo. Você provavelmente notou os lacres coloridos que selam os sacos de pão, mas percebeu que eles guardam o segredo para o sanduíche dos seus sonhos? Embora as diferentes cores estejam principalmente lá para ajudar os funcionários a saber quando atualizar o pão nas prateleiras, estar por dentro desse código de cores também pode te ajudar a fazer compras de forma mais inteligente. Cada cor de lacre corresponde a um dia diferente da semana, com cada pacote marcado com uma cor correspondente ao dia em que o pão foi assado. Embora não haja um código universal para o que cada cor simboliza, geralmente o cronograma que a maioria das mercearias usa é algo tipo pães assados embalados
embalados na segunda-feira são marcados com azul, terça-feira com verde, quinta-feira com lacre vermelho, sexta-feira com branco e sábado com lacre amarelo. Se você está se perguntando por que não tem etiquetas coloridas para quartas-feiras e domingos, é porque esses são os dias que a maioria das padarias tira folga da produção. E agora que você conhece esse segredo das cores, pode usar os seus poderes para o bem de todos os sanduíches, escolhendo o pão mais fresco sempre que for às compras. Feliz sanduíche para você! Velocidade reduzida. Embora muitos motoristas os considerem um verdadeiro incômodo, não dá para negar que os quebra-molas são uma parte essencial da segurança viária. Projetados para reduzir a velocidade dos motoristas em áreas com muitos pedestres, os quebra-molas geralmente reduzem a velocidade dos motoristas para entre 13 e 16 km por hora. Embora a segurança do motorista e dos pedestres seja prioridade, alguns especialistas acreditam que os quebra-molas podem não ser tão seguros para o nosso planeta. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido, como os quebra-molas fazem os motoristas acelerarem e desacelerarem com frequência, o que aumenta as emissões dos carros, eles podem estar contribuindo inadvertidamente para o ruído do tráfego e para a poluição do ar. Como solução, os planejadores urbanos em Londres, na Inglaterra, deram uma chance aos quebra-molas falsos. Tá, e como é que é um quebra-molas falso, você me pergunta? Bom, se você olhar para esses quebra-molas de lado, vai ver que eles são completamente planos e são só uma ilusão de ótica. Do ponto de vista do motorista, os quebra-molas falsos são pintados de tal forma que parecem elevados que nem quebra-molas normais, quando na verdade não são. Especialistas afirmam que a ilusão de ótica poderia reduzir as emissões em até 20%, graças à experiência de direção mais suave que os quebra-molas falsos facilitam, já que os motoristas não precisam acelerar tão forte depois para contrabalançar a inclinação de desaceleração de um quebra-molas normal. Quer dizer, é uma maneira bem inteligente de fazer as pessoas dirigirem de forma segura e ecológica. Mas mais alguém aí ficou com a sensação de que é um pouco enganoso? Não dá para confiar nem nas estradas hoje em dia, hein? Me conta aí nos comentários o que você achou disso. Símbolos poderosos. Embora todo mundo saiba que a gente precisa de comida e água para alimentar os nossos corpos, tem uma outra fonte de energia que se tornou tão essencial nas nossas vidas diárias. É o cobiçado USB. Dispositivos eletrônicos totalmente carregados passaram a dominar as nossas vidas diárias. E você provavelmente coloca o seu telefone e outros dispositivos para carregar várias vezes ao dia, sem pensar duas vezes. Embora todo mundo saiba que esse símbolo se refira ao USB, você pode não saber que esse pequeno, mas poderoso emblema tem uma história bem misteriosa. Abreviação de Universal Serial Bus. Muitas teorias intrigantes foram apresentadas ao longo dos anos sobre o que o símbolo USB significa. A teoria mais popular era que o símbolo era uma representação do tridente de Netuno, conhecido como Dryzak. Embora o tridente Dryzak simbolize o poder do mar, aqueles que propõem essa teoria sugerem que as três pontas do símbolo USB poderiam simbolizar o poder da tecnologia e da adaptabilidade. Pode ser divertido teorizar, mas o mistério do símbolo USB pode não ter uma solução mais oficial. Em 2020, o usuário do Quora, Jim Dawes, afirmou que ele era o designer por trás do símbolo USB e que o verdadeiro significado por trás dele estava longe das teorias sugeridas. Jim afirma que criou o símbolo enquanto trabalhava como ilustrador técnico na Digital Equipment Corporation nos anos 80 e foi posteriormente atribuído ao USB, que foi criado nos anos 90. Ao contrário de quaisquer conexões fantásticas com a mitologia, Jim afirma que o design semelhante a um tridente é na verdade destinado a representar conectividade. O círculo maior, na base do símbolo, representa um computador, enquanto o círculo menor, o triângulo e o quadrado conectados a ele representam as múltiplas saídas diferentes que um dispositivo como USB poderia potencialmente ser usado. Portanto, quando a tecnologia USB surgiu, o símbolo genérico que Jim havia sido encarregado de projetar provou ser perfeito para isso. Claro, são apenas as alegações de um cara na internet, então elas podem ser fabricadas, mas certamente parecem plausíveis. E não é só o USB, tem uma infinidade de símbolos tecnológicos cujo verdadeiro significado escapa à nossa percepção todos os dias. Esse símbolo de energia, por exemplo, acredita-se que o simples círculo quebrado por uma pequena linha tenha sido derivado do sistema binário, com o número 1 representando energia e o 0 indicando energia desligada. Mas calma aí, não vai apertar o botão com esse símbolo ainda. Tem mais segredos incríveis pela frente. Ketchup falso. Uma das marcas mais reconhecíveis por aí, não há dúvida de que a Heinz é a rainha incontestável dos condimentos. Quando você vai a um restaurante que serve Heinz, você sabe que isso significa que eles se importam com qualidade. Será mesmo? Como uma marca doméstica estabelecida, a Heinz custa mais do que muitos ketchups usados na indústria de catering. Mas alguns restaurantes têm usado esse fato para enganar os seus clientes. Surpreendentemente, 20% dos restaurantes pesquisados pela Heinz admitem reabastecer as garrafas de ketchup Heinz com alternativas mais
mais baratas para economizar, e a Heinz não fica nada feliz. Em resposta a essa epidemia de ketchup falsificado, a Heinz elaborou uma solução, e tudo tá na etiqueta. Em algumas das garrafas distribuídas para restaurantes, a Heinz transformou a sua icônica etiqueta em uma ferramenta de controle para ajudar os consumidores a verificar se o ketchup que estão servindo é realmente Heinz. A nova etiqueta inclui um contorno vermelho, que foi perfeitamente combinado com o ketchup, em um frasco autêntico do ketchup Heinz. Essa borda é quase invisível, mas se houver molho impostor dentro, ela se destaca como um aviso estridente de que você é vítima de fraude de ketchup. Será que assim eles vão aprender a lição? Zíper duplo. Embora seja óbvio que uma mala precisa de um zíper, você pode ter notado que a maioria das malas não tem só um, mas dois pequenos puxadores nos zíperes. E esses pequenos deslizantes são conhecidos na indústria como carrinhos, a propósito. Então fica aqui mais essa curiosidade gratuita. Agora, todo mundo sabe como é que é aquela ansiedade que bate na hora de viajar com uma mala sobrecarregada. E embora pareça que aquela mala explodindo está trabalhando contra você, os seus dois zíperes estão secretamente torcendo para que você tenha sucesso. Enquanto uma mala sobrecarregada poderia puxar um único zíper, o segundo puxador atua como um dispositivo de segurança caso o primeiro falhe, permitindo que você ainda feche a sua mala. E não só isso, mas ter dois puxadores de zíper permite que você alcance apenas um pequeno canto da sua mala sem ter que abri-la inteira. Dois zíperes também permitem que você trave a sua mala com cadeado para segurança extra mesmo sem um sistema de trava embutido. Outra característica de design protetora menos conhecida em algumas malas são essas abas de plástico que ajudam a proteger a mala da jornada acidentada que acontece nos bastidores dos aeroportos, oferecendo um pouco de amortecimento do impacto caso a sua mala encontre um manuseador de bagagens num dia ruim. Porque Deus sabe, né? Isso existe. Não, minha coleção de ovos de vidro e bonecas de porcelana. Segredos do tênis. Seja você um jogador de tênis ou não, todo mundo conhece a icônica raquete de tênis. Mas eu aposto que você não percebeu o quanto de raciocínio tiveram que colocar no seu design. Esse espaço aberto logo abaixo do aro da raquete é chamado de garganta. E embora você provavelmente já tenha visto jogadores usando essa área para segurar bolas sobressalentes, não é bem para isso que serve. Também conhecido simplesmente como triângulo, a garganta é uma parte integral da capacidade aerodinâmica de uma raquete de tênis. O espaço aberto permite que o ar passe diretamente pela raquete, criando muito menos arrasto ao balançar. É algo ausente nos equipamentos de tênis vintage e faz as antigas raquetes de madeira parecerem bem pesadas em comparação. E que tal um segundo set de fatos sobre tênis? Todo mundo sabe que as marcações na quadra desempenham um papel fundamental em cada jogo, mas você pode não perceber que a posição da quadra em si pode ser ainda mais importante. Embora você nunca perceba isso do chão, se você olhar do céu vai ver que a maioria das quadras de tênis, como essas em Wimbledon, se encontram exatamente na mesma direção. Mas qual é o motivo para essa orientação alinhada? Visto que o tênis é principalmente jogado ao ar livre, a posição do sol pode desempenhar um papel significativo na qualidade de um jogo. Se o sol nasce ou se põe bem atrás de um jogador, isso realmente pode afetar a visão e o desempenho do seu oponente. Como o sol se move de leste a oeste durante o dia, muitas quadras de tênis são especificamente construídas para ter uma orientação norte-sul, que é para evitar o sol o máximo possível. Dessa forma, o sol sempre vai ficar localizado ao lado de uma quadra, com o brilho afetando os dois jogadores igualmente. Infelizmente, muitos clubes são construídos em terrenos que não oferecem espaço suficiente para uma verdadeira escolha de orientação. Então, se você se encontrar perdendo um jogo, dá uma olhada em qual direção está a sua quadra. Pode ser que você esteja em uma desvantagem bem injusta, ou pelo menos você pode escolher botar a culpa nisso. Engenhosidade cônica. O bebedouro do escritório é o melhor lugar para se inteirar de todas as fofocas do trabalho. Mas o que você pode não perceber é que tem um segredo cotidiano ainda mais suculento ali mesmo na sua mão. Eles podem ser fáceis de segurar, mas os copos cônicos, que normalmente se encontram em bebedouros, são especificamente projetados para incentivar que as pessoas bebam rápido, já que não podem ser colocados em superfícies planas. Isso também impede que os funcionários levem copos cheios d'água para colocar na mesa, onde poderiam ser derrubados e derramados sobre computadores e outros equipamentos elétricos. Mas o verdadeiro motivo por trás da forma do copo cônico pode realmente estar na sustentabilidade e na economia. Como os copos de bebedouro são projetados para serem de uso único, os copos em forma de cone são na verdade menos desperdiçados, já que exigem menos papel para serem construídos em comparação com copos de formato normal, e por isso também custam menos. E além disso, o que é mais importante ainda, eles servem como chapéus muito estilosos. Por dentro da lata.
Para muitos homens, fazer a barba é um ritual diário essencial, mas da próxima vez que você for fazer uma espuma, vai saber que tem um segredo cotidiano escondido, que tem passado suavemente por você. Olha só, agora você pode estar se perguntando se tem uma embalagem de suco vazia dentro da sua lata de espuma de barbear, mas eu não recomendo você tentar tomar um gole. Embora a espuma de barbear seja embalada em uma lata de aerossol tradicional, que contém produto e gás misturados juntos, o gel de barbear usa o que é conhecido como preenchimento bag-on-valve. Em latas com esses tipos de enchimento, o produto é colocado em uma bolsa de alumínio que fica presa à válvula. O espaço extra na lata é preenchido com ar comprimido, que aperta a bolsa toda vez que você pressiona o gatilho no topo da lata. Eu aposto que você nunca pensou que podia haver tantos mecanismos por trás de um queixinho suave. É muito segredo onde a gente nem imagina. Futebol tecnológico. Com centenas de ligas nacionais, copas e torneios internacionais que acontecem todos os anos, inúmeros jogos de futebol profissional são disputados todos os dias. E se você é um dos 3,5 bilhões de fãs de futebol em todo o mundo, provavelmente perdeu a conta do número de jogos que já viu. Mas você nunca mais vai assistir um jogo da mesma forma depois de ouvir isso. Graças ao poder da tecnologia, o papel do árbitro se tornou mais preciso do que nunca com a introdução dos sistemas de árbitro assistente de vídeo em 2012. Mas agora, uma nova invenção futebolística entrou em campo, e isso poderia mudar a cara do futebol como a gente o conhece. Em 2022, a Copa do Mundo introduziu essas bolas de futebol recarregáveis, que são especialmente projetadas para ajudar os árbitros a tomar decisões durante os jogos. Elas são equipadas com sensores eletrônicos especiais suspensos no interior, e eles são capazes de enviar dados 50 vezes por segundo para o sistema VAR, para ajudar a determinar a posição precisa da bola e o ponto de chute, o que ajuda a detectar disputas de impedimento com mais precisão, para se ter um jogo mais justo no geral. Não é meio engraçada essa história de as bolas terem que ser carregadas antes do jogo? Talvez, mas honestamente, com o rumo que o mundo tá tomando, provavelmente não vai demorar muito até todo mundo ter que se conectar na parede para carregar durante a noite. Então, talvez a gente já deva ir se acostumando. O que você achou desse mais novo vídeo de segredos cotidianos? E você conhece algum que a gente tenha deixado de fora nessa série até agora? Me conta aí nos comentários que com certeza eu vou falar dos melhores no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!